do final do século XX para o início do século XXI, as mudanças foram tantas que isso impactou diretamente a forma como a gente lida com as pessoas à nossa volta e a forma como a gente lida com nós mesmos. E aí isso está diretamente ligado, diretamente pelas transformações tecnológicas. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, o podcast do Versa Pré-Vestibulares. Estamos analisando as obras do Pazu e o professor convidado de hoje é o professor Alisson. Bem-vindo, Alisson. Valeu, Sofia, e aí, pessoal, bem? Bom, hoje é dia de analisar Bauman, né? É isso, a gente está falando aí de um dos pensadores, um sociólogo, mas de maneira geral, um dos pensadores mais influentes, né, da modernidade. Então, um cara que desenvolveu um dos conceitos, assim, mais conhecidos, mais famosos, que até meio que furou a bolha, assim, né, dos intelectuais, que é o conceito de modernidade líquida. Então, é um cara que traz uma reflexão bastante interessante sobre assuntos muito atuais, né? O Bauman, ele morre recentemente, ele morre em 2017. Então, boa parte das reflexões dele, essa obra, inclusive, é um exemplo disso, gira em torno... justamente, gira em torno de temas contemporâneos, de temas que são muito atuais ainda, extremamente atuais ainda, né? Então, assim, essa é uma entrevista que o Bauman dá, né? E aí ele vai justamente alertar isso, faz parte de alguns dos esforços dele, ele fez isso em várias obras, em várias entrevistas que ele deu, e esse é um exemplo disso, sobre alguns dos riscos e dos perigos que as inovações tecnológicas trazem para o nosso dia a dia e principalmente para as relações entre os seres humanos. Bom, uma análise legal, né? Vindo de um cara do século passado. Justamente. Isso é muito interessante, porque isso que você comentou é um cara que viveu essas duas coisas. O Bauman, inclusive, se eu não me engano, ele participa da Segunda Guerra Mundial. Ele, se eu não me engano, ele chegou a fazer parte do exército soviético. Nossa. Embora ele não fosse ali russo, né, soviético, ele esteve diretamente envolvido, foi um cara que sentiu na pele alguns dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Então é um cara que está ali no final desse século XX e início do século XXI, então é um cara que viu, por exemplo, o desenvolvimento e a consolidação de várias das tecnologias que a gente usa hoje. Viu o nascimento... a transição. Viu o nascimento de várias redes sociais, de meios de comunicação. Então é um cara que está dentro dessa dualidade. É muito interessante o contexto também do qual ele faz parte, né? E ao mesmo tempo é um cara das ciências sociais mergulhados, né? Nessas análises todas. Isso. Que vai tentar justamente entender essas consequências práticas, né? Entender como que essa sociedade, que nas palavras dele tinha laços e relações mais sólidas, começa, então, a ter laços e relações mais líquidas. Então, assim, esse conceito de modernidade líquida é literalmente uma analogia que ele faz, né? O sólido simbolizando mais constância, mais previsibilidade, enquanto que essa liquidez do mundo contemporâneo simboliza justamente esse esfacelamento dos laços interpessoais e intramundanos. E aí ele traz essa análise muito relacionada... A prova pode trazer, então, as duas obras, né? Pode trazer essa entrevista que está na matriz e também trazer a análise da modernidade líquida, dos conceitos do Bauman. Porque, assim, embora ao longo dessa entrevista ele não chegue de fato a usar esse termo, as reflexões que ele apresenta... né? Gira em torno disso. Então, assim, seria, no mínimo, interessante que os nossos alunos tivessem, assim, pelo menos essa questão, assim, do final do século XX para o início do século XXI, as mudanças foram tantas que isso impactou diretamente a forma como a gente lida com as pessoas à nossa volta e a forma como a gente lida com nós mesmos, na própria construção da nossa identidade. E aí isso está diretamente ligado a esses laços que vão se modificando, que vão sendo afetados diretamente pelas transformações tecnológicas. E essa coisa associada da armadilha em relação à perda da qualidade dessa relação? Perfeito, porque o que ele vai dizer é claro, é óbvio, é perceptível que as redes sociais, a internet de maneira geral,
ela trouxe coisas positivas. Uhum. Então, assim, que fique claro, ele não nega isso. Então, ele fala que é óbvio que, pô, isso trouxe muito mais comodidade. A gente sabe, por exemplo, o que está acontecendo do outro lado do mundo agora através do nosso celular. A gente consegue traçar um caminho melhor, desviar de um trânsito, de um acidente, dando uma olhada no celular. A gente consegue comprar alguma coisa que está em outro estado, em outro país, através de alguns cliques. Então, assim, é claro que isso traz uma comodidade e uma relação muito mais interessante do que era algumas décadas atrás. Uhum. Mas o que ele alerta a gente é que essa aparente comodidade, ela gera também problemas nas nossas relações. Então, ele deixa claro, assim, que, por exemplo, embora tudo isso seja muito positivo, e isso é inegável, a gente vai perdendo com o passar do tempo ferramentas, habilidades sociais. Então, acho que eu acho que o cerne, assim, o ponto principal é esse. Não. As habilidades sociais que a gente vai perdendo com as redes sociais. Então, por exemplo, assim, ele dá um exemplo que eu acho muito interessante, que até aparece também em outras entrevistas que ele dá, que é assim, hoje em dia é muito fácil, é muito tranquilo você, sei lá, fazer amigos nas redes sociais. Você segue todo mundo te segue, você posta o que você quiser, todo mundo vê e tal. Sei lá, no Facebook, que é o exemplo que ele dá, você tem 400 amigos. Nem tinha isso, né? No começo. Nossos estudantes não sabem o que é o começo do Facebook. Porque assim, pra eles, Facebook já ficou ultrapassado, né? Já. Mas pra gente era uma inovação, né? E era isso, né? A quantidade de amigos que você tinha era muito importante. Isso. E não só no Facebook, né? Até em outras redes sociais, tipo, tinha muito esse quantitativo mesmo, né? Você falar assim, eu tenho tantos amigos em tal rede social, não sei o quê. E aí ele tá falando justamente isso, porque assim, pô, agora, amigo, colega e conhecido parece ser tudo a mesma coisa. Igual. A gente não aprofunda mais esses laços. E aí, assim, como a gente tem tanta oferta, digamos assim, de amigos através das redes sociais, a gente muitas vezes não se importa com aquele 1 ou 2 que a gente cortou laços. Então, por exemplo, não é problema nenhum você perder um amigo no Facebook, porque você tem outros 399. Entendi. Entendeu? E aí, qual que é o problema disso? O problema é que, como eu me torno indiferente a esse seguidor, a esse amigo que eu deixei de ganhar, porque tem vários outros, acaba que isso vai... fragilizando, vai tirando da gente a capacidade de fazer concessões, de lidar com o outro, de ter que negociar, de... habilidades sociais mesmo, isso, né? de dar o braço a torcer. Então, assim, a gente não resolve mais os problemas. Se a gente se desentende, a gente simplesmente para de seguir um ao outro e vida que segue. Porque tem outros... Não faz falta. Isso, tem outras centenas lá, não faz falta, porque tudo é um número. E aí, porque todas as nossas relações, elas acabam sendo mediadas por uma tela, por uma rede social. Então, a gente não aprofunda mais da maneira como a gente aprofundava há alguns anos atrás. Então, assim, tudo isso vai tirando essas habilidades sociais. A gente vai deixando de saber entender essas ferramentas. Então, assim, se a gente tem um problema, se a gente tem uma discussão, a gente não conversa mais depois de um tempo. A gente simplesmente para de seguir um ao outro e vida que segue. Então, assim, eu perco... lidar com conflitos não existe mais. Isso, eu perco a capacidade de lidar com conflitos. Eu não consigo mais resolver problemas. A minha posição inicial é, beleza, vou parar de seguir, vou cortar laços, não preciso, vou bloquear e vida que segue. Então, assim, essas habilidades sociais, elas vão sendo tolhidas mesmo, elas vão sendo retiradas da gente. Então, a gente perde não só o interesse, mas também a capacidade de lidar com o próximo, de ouvir uma opinião contrária, de resolver um conflito. Então, assim, cada vez mais complicado a gente conseguir conviver com pessoas diferentes. E esse é um ponto essencial. Essas falas finais associam muito... Eu tava pensando até agora como uma possível abordagem na redação, né? A UNB sempre gosta de voltar uma redação mais subjetiva e tudo mais.
e sendo a realidade dos estudantes, né? Sim, considerando que atual, você usa rede social. Agora, levando em consideração a convivência com diferentes, a gente está num ano eleitoral, né? A matriz está começando num ano eleitoral. Cara, E você essa é a pauta... levantou a bola. Porque, assim, ao longo dessa entrevista, que era onde eu pretendia chegar, o Bauman também é questionado sobre questões políticas. E aí ele faz um panorama do mundo, da política mundial, que é justamente, assim, essa guinada a regimes autoritários. Então... dessa relação... Isso, então ele é questionado justamente sobre isso. Então, assim, você tem por que parece haver uma crise da democracia? Esse é um tema extremamente atual hoje, assim. A democracia... não hoje, assim, mas já há alguns anos, muito se reflete sobre isso. Então, assim, vários teóricos e tudo mais, vários pensadores, eles refletem sobre isso. O que é o sistema democrático e por que a democracia parece estar ruindo em vários locais do planeta, em vários continentes. Então, por que você vê, por exemplo, uma retomada de algo que parecia impossível, como, por exemplo, a retomada do crescimento de partidos nazifascistas? Da onde que vem esse extremismo de novo? E aí ele vai puxar para esse lado, que é, assim, o que a política está fazendo é um reflexo dessa dificuldade do ser humano lidar com o outro, lidar com o diferente. Então, assim, cada vez mais, e na política isso é muito perceptível, né? Então, assim, você tem pessoas amigos de longa data que pararam de conversar entre si. O maior exemplo, meme do Brasil é grupo de família, né? Os familiares que cortam laços. Ou tem regra, ou cortam laços. Ou lá na descrição tá falando assim, não pode, ou então, porque assim, realmente, e esse sintoma que a gente vê no Brasil é algo que acontece no mundo todo. Então, ele é questionado, inclusive, sobre isso, né? Por que isso está acontecendo? E ele leva justamente para esse lado. Essa entrevista é de quando? Porque ele falou assim em 2017? Ele fala isso em 2017. Se eu não me engano, ela é por volta de 2014, 2015. Nossa, é ainda antes da ascensão marcada ali pelos principais governos. Então Então, ele tá vendo esses governos surgindo, ele tá vendo esse discurso surgindo e ganhando apoiadores cada vez mais. Então, assim, ele é um cara porque, assim, se a gente for parar para pensar, né, acaba a Segunda Guerra Mundial, há a sensação de que aquilo que foi experimentado com Hitler e com Mussolini nunca mais vai acontecer. E a gente vê isso na história, né? A Conferência da ONU. Justamente. A criação da ONU é isso. Não vamos fazer mais isso. Uma tentativa de falar assim, beleza, nós erramos e como é que a gente pode evitar que isso aconteça de novo, né? Então, assim... Aqui, o Bauman, ele vai justamente para essa direção. Ele tá vendo tudo isso acontecer. Ele pega, né, como a gente falou no início, essa transição toda. Então, ele é um cara que vai falar, tá cada vez mais difícil lidar com o outro. A gente não tenta mais, dentro de uma sociedade, lidar com pessoas de etnias diferentes, de religião diferente. Isso tudo é muito complicado. Lidar com costumes diferentes é complicado. Entretanto, ele argumenta, a gente pelo menos, sei lá, tentava. Os dois lados estavam dispostos... Mesmo que obrigados, né? A gente era obrigado a tentar. Isso, a gente pelo menos não tinha outra possibilidade senão vou tentar. Agora não. Agora, cada vez mais a gente se fecha num círculo em que a gente só quer lidar e só tem a sensação de que só é capaz de lidar com os nossos semelhantes. E aí, obviamente, isso vai criando núcleos, e esses núcleos eles vão necessariamente entrar em conflito entre si uma hora ou outra. Então, é um problema, assim, mesmo macro, de como que o mundo ele puxa da rede social e vai pra fora, né? Isso. E tem uma parada, assim, que eu acho muito interessante, que talvez isso até possa ser abordado, que é, assim... a construção da própria identidade da gente enquanto ser humano. Então, assim, é aquela reflexão mesmo de cada vez mais a gente é aquilo que tem. A gente constrói um eu, a nossa identidade, o nosso ser, baseado naquilo que a gente pode consumir, naquilo que é propagandeado pelas redes sociais, pelos anúncios pagos, a influência, né? A influência que as redes sociais têm.
nas nossas relações, de como nos tornamos, aos poucos, incapazes de lidar com o outro, com o diferente, e, ao mesmo tempo, como que vai havendo uma espécie de massificação da nossa forma de ser, de pensar, de se comportar, de consumir. Então, assim, é interessante porque é um diagnóstico que, alguns anos atrás, ele não era feito dessa forma, porque, assim, com o advento das redes sociais e dos meios de comunicação, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, se tinha até um certo otimismo de que, pô, beleza, passamos por uma guerra que a gente não vai passar mais, um mal necessário, digamos assim, vivemos uma era de extremos, mas sobrevivemos, superamos, e que parece que agora as coisas vão se ajeitar, e que, pô, as redes sociais e os meios de comunicação a um clique me trazem um acesso ao conhecimento que eu nunca tive antes. Era uma sensação muito positiva, né? Isso, era uma sensação assim mesmo, né? Tipo, aquele ideário, assim, até mesmo meio iluminista, de que a tecnologia traz o progresso. E esse progresso seria uma linha constante de desenvolvimento e aprimoramento da humanidade. Vamos construir uma sociedade melhor, vamos construir uma sociedade mais justa, porque agora nós temos as ferramentas para isso. E aí parece muito contraditório, porque a gente continua fazendo cada vez mais guerras, pessoas continuam morrendo de fome. Então, assim, a gente ainda vive num cenário de desigualdade muito grande. Talvez até maior. Então, assim, de nada adianta a gente, sei lá, desenvolver estratégias para aumentar a produção de alimentos se a gente não se preocupa em como compartilhar esses alimentos. Então, assim, os meios para, sei lá, acabar com esses extremos, com essas faltas, a gente tem. Entretanto, a gente não os utiliza, a gente parece não saber o que fazer com toda essa gama de conhecimentos e informações que a gente tem. A gente parece muito mais sobrecarregado do que, de fato, sabendo lidar com tudo isso. Muita coisa. Muita coisa. O que é muito massa, né? Porque Bauman vai trazer... Normalmente os meninos entram em pânico, porque já é uma teoria mais contemporânea que a galera já vê no final ali do ano, já dá um desespero. E é muito atual, tem muita linha de pensamento para essa cobrança, né? Pode puxar só pro Bauman, pode puxar pra história do século XX, e conectar com outros conteúdos, né? Assim, porque, assim, aqui, beleza, é uma obra que tá dentro do Pais 1. Mas isso daqui facilmente se conecta, por exemplo, com uma teoria crítica, com a Escola de Frankfurt. Então, assim, num vestibular, isso daqui... cara de vestibular da UNB mesmo. Cara, isso assim, é um tema contemporâneo, um tema extremamente atual e muito fácil de linkar, sem forçação de barra, muito fácil de linkar com outros conteúdos. E pensando no Pazo especificamente, a gente está olhando para um público que está dentro desse universo e que a sociedade quer provocar essa reflexão em vocês, nesse público. Exatamente. É isso, é uma tentativa de falar, opa, olha para cá, né? Então, assim... O NB tá lá com a bandeirinha assim. É isso. Mas tá bom. Obrigada pela análise, Alisson. Eu que agradeço, valeu. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Até mais. Até mais.